quero que tu abra comigo em Ezequiel 47. E Deus me falou, colocou no meu coração assim, duas questões de obediência, que é a obediência ao natural e a obediência ao espiritual. Porque hoje a gente vê assim, muitas pessoas, elas querem obedecer só ao espiritual, mas de uma forma, como o pastor Osiel estava falando, né, quebrando princípios. E não tem como tu mover o mundo espiritual se tu não tiver em obediência ao natural. Vai chegar uma hora que as coisas vão travar, né? Deus pode até liberar algo, porque Deus ele é misericordioso e ele quer que todo ser humano ele chegue ao arrependimento, ele chegue ao ponto de se entregar e obedecer a Deus. Mas eu quero ler primeiro essa palavra e nós vamos ir a partir do verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio, que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. As águas vão crescer aqui hoje à noite. Amém? Mas não se preocupe que tu não sabe nadar, eu também não sei. Deus ele vai nos conduzir. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englai. Haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Então Deus foi falando comigo aqui, né, quando ele é levado para ele ver as águas, ele tem uma visão, né, do trono
e do trono aquelas águas saíam. Então essas águas elas saíam de Deus. E ele foi sendo levado em obediência. Aqui Deus falou comigo sobre a nossa vida quando Deus ele nos chama. Nós estamos quando nós nos convertemos, nós precisamos continuar a caminhada. E porque Deus ele sempre vai ter coisas novas para nos apresentar. Mas nós precisamos estar disposto a andar com Ele e ir recebendo aquilo que Ele nos dá. E ter um coração aberto de ir mudando nossas vidas. Mudando aquilo que antes eu vivia de uma forma errada, eu já não posso mais continuar vivendo. Eu quero que vocês abram em Efésios 4, a partir do 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, mas o que eu preciso obedecer? Pega a palavra e lê. Isso aqui nós precisamos obedecer, todas essas coisas que a gente leu. Isso precisa estar na nossa vida. Se essas coisas aqui não estarem na nossa vida dia a dia, nós podemos vamos esperar sentados, que do céu não vai vir. Não vai, Deus vai nos dar aquilo que é necessário para que não morramos, mas o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus, aquilo que ansiamos, Ele não vai vir. Até que nossas atitudes sejam mudadas. E nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu tenho orado muito, e meu coração, assim, de uns tempos para cá, ele não tem se conformado com algumas coisas. Porque eu comecei a perceber que eu estava vivendo uma vida muito superficial, de intimidade com o Espírito Santo. E um dia eu disse para o Espírito Santo, eu não quero mais isso, eu quero realmente, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero saber quem tu é. Se tu é uma pessoa mesmo, eu quero ter isso na minha vida. E eu notei que as coisas começaram a mudar. Só que quando tu começa a ter esse posicionamento, complica um pouco as coisas. Porque ele começa a te pegar. E aí aquilo que Deus tem na tua vida, o Espírito Santo começa a trazer para fora. Seja as coisas ruins, seja as coisas boas, ele começa a fazer uma limpeza dentro de ti. E teve muitas coisas que eu vi que eu precisava mudar, e eu comecei a chegar diante de Deus. Deus, me limpa, porque eu preciso.
E acho que foi na sexta que o Adir pregou. Foi sexta? Eu sempre tive um pouco de medo do sobrenatural de Deus. Eu sempre tive um pouco de medo de orar, fechar meus olhos e me entregar mesmo. Eu ia até um certo ponto, mas se eu começava a sentir algumas coisas, eu abria meus olhos, né? E Deus, ele não sei, meu corpo sente algumas coisas e isso eu tinha um pouco de medo. E no dia que foi na sexta, o Espírito Santo começou a falar forte comigo ali, que Ele queria liberar algo. Só que eu não estava bem, eu estava o dia todo naquele dia, assim, eu estava com uma luta dentro de mim, algo muito, muito estranho. E eu não sabia o que era, estava orando, né, fiquei ali sozinha. Sabe aquele dia que tu chega na casa do Senhor e tu não quer conversar com ninguém, não quer conversar muito, tu quer ficar sozinha ali. E eu fiquei ali, fiquei orando. E na hora do louvor, eu senti assim que o Espírito Santo queria me pegar. E aí eu deixei assim um pouco, mas de repente assim eu não senti meus braços, né? Era como se meus braços assim formigassem. E aquilo me assustou e eu abri meus olhos e eu disse não. Eu disse, Pai, não, Pai. Só que quando eu falei, Pai, não, Ele veio e me pegou. Mas foi tão forte, irmãos, tão forte, que era como se os meus pulmões, assim, eles pressionassem meu coração pelaquilo que Ele queria fazer em mim, pelaquilo que Ele queria falar. E aí eu comecei a liberar. E eu vou dizer assim, ó, eu nunca tinha experimentado o que eu experimentei naquele dia. Porque não foi diferente. Foi como se, não foi que Ele tivesse em mim, mas eu entrei nele. E eu pude sentir assim o gemido dele. Sabe? Eu senti assim o gemido do Espírito Santo por nós. Aquilo que Ele anseia assim de ter com cada um. E foi muito forte para mim, sabe? Eu ainda sinto assim, toda vez que eu lembro disso e toda vez que eu vou estar com Ele, que eu pego a Bíblia, que eu vou orar, eu sinto isso. Desde sexta-feira, assim, está muito forte, muito diferente. Mas eu não consegui vencer isso sozinha, né? Porque o medo veio. E eu acredito que não é só eu que tenho isso. Esse medo, né, do sobrenatural. Mas nós precisamos obedecer. E deixar, né, deixar Deus nos levar. Fazer o que o profeta Ezequiel fez. Ele se deixou ser levado, ele não questionou. Em nenhum momento ali, tu pode ler, ele questionou a Deus. Ele falou por quê, ele falou isso, ele falou aquilo. Não, ele simplesmente se deixou levar. E isso é nós obedecermos o espiritual. E o natural são coisas simples, né, do nosso dia a dia. Eu queria ler aqui Efésios 5, 22. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não é só quando estamos nos vendo, né, que precisamos obedecer, mas quando estamos sozinhos, né, quando estamos sem ninguém nos observando, por temor ao Senhor, não fazendo para homens, mas fazendo para o Senhor. Mas aquilo que o Senhor nos manda fazer é honrar uns aos outros. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministro de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E quando nós estamos em desobediência, isso não acontece, né? E a obediência, ela começa no nosso lar, ela começa em casa. Eu sempre falo para os meus 2 menores ali, o que vocês fazem aqui dentro de casa, vai refletir lá dentro da igreja. Quando eles fazem alguma coisa errada ou retrucam, eu falo para eles, olha, vocês parem com isso, porque o que nós vivemos aqui dentro não tem, vai chegar uma hora que nós vamos refletir lá. E é muito sério isso, né? Eu tenho falado isso para eles. Em Sofonias, tem um versículo que me chama muito a atenção, que para mim assim é um versículo que mostra assim como é uma pessoa desobediente, né? O que se passa com essa pessoa. Sofonias 3:2. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Isso é bem assim, né? Se tu convive com algumas pessoas que elas têm essa característica, é uma pessoa que ela não consegue confiar. Ela não confia em ninguém e ela não confia em Deus. Ela não cria uma confiança nas pessoas. E quando tu vai falar alguma coisa, ela se fecha, ela não se abre. Mas a nossa parte, irmãos, de falar, nós precisamos fazer. Em 2 Coríntios, Coríntios 10:5, eu entendo que esses versículos aqui é o que condiz com o que nós precisamos
fazer quando as pessoas elas precisam se colocar em obediência. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa passagem, Paulo, ele confronta algumas pessoas que se levantaram contra eles, né? Então, quando uma pessoa se levanta contra alguém, nós precisamos cumprir com essa palavra aqui, nós precisamos corrigir, né? Nós precisamos ter esse comportamento, porque a gente não pode simplesmente deixar. Eu não tenho nada a ver, eu vou deixar. Não, eu tenho a ver. Deus pode cobrar de mim. Se eu sei de algo, de alguma situação, e eu não tento resolver, claro, resolver da maneira correta, né? Tentando puxar a pessoa e ajudar ela. Mas Deus pode cobrar de mim, porque aí eu vou ser conivente com aquela situação. Amém? Mas vamos voltar para Ezequiel 47, e aí eu já vou estar concluindo. Quando eu estava lendo aqui, uma coisa me chamou a atenção, que eu não tinha percebido isso ainda, mas todas as vezes que Deus ele mediu as águas, elas eram 1000, né? Quando as águas estavam pelos tornozelos, elas eram 1000. Depois elas continuavam sendo 1000, continuavam. E eu fiquei meditando nisso e pensando, mas por quê, né? E aí Deus me surpreendeu assim, que ele falou algo assim, que a maneira como ele se entrega para nós, como ele vem, é sempre intensa. É sempre intensa, não importa a nossa disposição, né? Se nós queremos só molhar os pés, a intensidade que ele está ali é a mesma, né? Então, vai depender do quanto eu estou disposta a me entregar, do quanto eu estou disposta a entrar em Deus. Mas eu creio que nessa noite Deus está te convidando a tu mergulhar. Né? Nós recebemos tanto nesses dias, tanto que, meu Deus... Eu ainda disse que pena que já está acabando, né? Porque primeiro a gente começa com aquela luta, né? São tantos dias, esse calor, tem que ir para lá, né? Mas começa a ficar tão bom que tu não vê, chega o dia assim, tu não vê a hora de chegar a hora de tu poder estar aqui de novo, porque é muito bom isso, é muito bom, amém? E outras coisas aqui, né? Quando Deus leva ele a mergulhar, Deus traz ele de volta à margem do rio. E aqui o Senhor me mostrou assim, que quando nós mergulhamos e Deus nos traz de volta, Ele nos mostra outras coisas. Nós estamos crescendo em Deus e passando por outra fase, né? Outro nível, a nossa visão ela é ampliada. Porque aqui ele volta e Deus mostra para ele muitas coisas. Deus mostra árvores, Deus mostra, aqui diz, grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então aquilo que estava morto em nós, Deus, esse rio dele vem e nos traz vida. E aqui fala no versículo 9 fala, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde que passe,
este rio haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis. Aquele mar, ele estava morto, ele não, né, não tinha vida. E esse rio de Deus, ele encontra aquele mar. E tudo que estava morto ali, viveu. Então eu comparo esse mar morto, muitas vezes, com a nossa vida. Só que quando Deus ele vem, ele faz viver tudo em nós. Mas tem o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Quando eu li esse versículo, Deus me lembrou de Mateus 5, que fala sobre o sal. Se o sal perde o seu sabor, ele apenas é deixado para ser pisado. E eu vi algo sobre o charco, né? O significado de charco: água estagnada e imunda, poço de água repleta de resíduos orgânicos, pântano ou local específico em que a água parada se esvai, atoleiro ou região solo e mole e instável. Aí tem entre parênteses aqui, figurado, sentimentos ou ações vis e imorais. Nós não queremos ser esse sal, né? Nós queremos ser o sal bom, né? Aquele sal que vem acompanhado com a vida dele. Amém? No versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Que nós estejamos nele e sejamos essas águas, né? Que as pessoas possam achar cura, que nós possamos ser cura para a vida das pessoas, que nós possamos ser bênção. Amém, irmãos?